não tiver o estudo, levante o braço, a Andresa vai levar para você. Tá, todo mundo tem, graças a Deus. Sim, tem um aqui. Andresa, traga uns 3 para cá, para os meninos, tá bom? Obrigado, Andresa, pela... Ah, não, diácono Marcos nos servindo nessa noite. Nós estamos vivendo dias em que o Evangelho está cada dia mais relativizado. Nós estamos vivendo dias em que ser evangélico perde cada dia o valor. Nós estamos vivendo um tempo em que a nossa instituição, Igreja Evangélica, ela está sendo movida, ela está sendo, vamos dizer assim, humanamente e carnalmente movida a fazer coisas que ela não devia. Você está vendo as associações espúrias, os escândalos, os artistas que se convertem e não mudam nada. As pessoas que são batizadas em igrejas e continuam vivendo vida de prostituição. Eu estava assistindo há uma semana atrás um seriado sueco na Netflix. E neste seriado era uma pessoa que era uma mulher que ela, o seriado todinho ela ficava aos poucos enlouquecendo e no final ela terminava sendo internada no hospício. Porque a Suécia é um país IDH lá em cima, Índice de Desenvolvimento Humano, praticamente não tem pobreza, todo mundo tem dinheiro, todo mundo é rico, todo mundo é bem assim, vamos dizer assim, bem estabelecido, nas palavras do sociólogo Norbert Elias, estabelecido. Um país sem os outsiders. E as pessoas não têm sentido de viver. A taxa de suicídio é altíssima. E aquela mulher, ela começou a viver uma vida de desespero, uma crescente de desespero, uma crescente de ansiedade, uma crescente de crise. Aí ela chegou numa igreja, ela foi para todo canto, ela foi para o psicólogo, ela foi para uma terapia chamada ayahuasca, ela foi para tudo quanto é canto buscar sentido para viver, não achou encanto nenhum. Aí chegou lá alguém disse assim, bem, eu acho que você precisa de um exorcismo. Aí ela foi lá para dentro da igreja e disse assim, olha, eu preciso me livrar do meu pecado. Aí o pastor da igreja falou assim para ela, aqui a gente não fala mais sobre pecado. A mulher estava desesperada, seca, sedenta. Mas simplesmente o próprio pastor, as igrejas protestantes, as igrejas cristãs na Europa, elas são completamente seculares e liberais. Ela chegou na igreja desesperada, eu preciso me livrar do meu pecado. E o pastor da igreja disse, não, aqui a gente não fala mais de pecado, não. Eu penso que isso é uma crescente no Brasil. O pecado e o ser cristão está dia a dia, relativizado. O que é que nos domina? O que é que nos move? A gente pode estar cauterizado no pecado para não perceber, ou a gente pode tão somente fingir. E nós estamos cada dia mais numa espiral de frieza espiritual, de dispersão. Talvez você esteja aqui nessa noite e sua mente está em outro lugar. Sem santidade ninguém verá o Senhor. A instituição Igreja Evangélica pode mudar, pode se secularizar, mas a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é a mesma hoje, ontem e será eternamente. Não existe concessões.
Talvez você possa pensar, mas isso é naquele tempo, vamos atualizar. Isso é naquele tempo, né? Reverendo Ed Renekiewicz falou isso, vamos aqui atualizar. Porque isso aqui não faz sentido mais para nós. E todo mundo vai ser salvo. E está tudo bem. Isso está uma crescente. Por que atualizar? É muito difícil seguir essas regras. Para começo de história, o Evangelho não é regra. O Evangelho não é as coisas que eu devo fazer. O Evangelho é eu refletir aquilo que Ele fez por mim. Então, para começo de história, não se trata de regra. Não se trata de regra. Não consigo cumprir. O pastor André nos diz tantas vezes aqui na nossa igreja que as leis do Senhor não são penosos para quem vive. Porque para quem está lá fora a gente é louco. Mas para quem vive, meu irmão, ser cristão não é um peso, ser cristão é liberdade. Peso é estar no mundo sem saber para onde vai. Pode chegar a Covid, pode chegar o que for, e você se desespera, meu Deus, vou morrer. Às vezes diz meu Deus, né? Pode nem até dizer meu Deus, né? Mas tem gente que é assim, só lembra de Deus na hora da morte, na hora do aperto. Meu Deus, estou desesperado, meu Deus, estou desesperado. E a gente vive de desespero em desespero, sem viver a palavra que diz: entregue diante de Deus a sua ansiedade. Deus nos conclama a santidade. Você pensa que antigamente era melhor? Não. Diferente era a igreja. O mundo nunca deixou de ser mundo. A promiscuidade, a prostituição e tudo que não presta existe desde que Caim matou Abel. A questão é o seguinte: você continua sendo igreja ou você está flexibilizando? Porque o mundo está aí, o mundo não está flexível, não. As pessoas podem até não chegar aqui para se converter, porque a gente nem crê, nem prega, nem convida nem visitante para vir aqui. Porque se você não convida, é porque implicitamente você não acredita que a pessoa pode ouvir a palavra e ser salva. Você pode até dizer que acredita, mas você não vive na prática, uma vez que você não tem uma vida de missões, de testemunha de Cristo. Então, a gente pode ter mudado. Agora, o povo que está no mundo continua se acabando no mundo. E a cada dia mais. Cada dia mais. Pandemia gerou novos problemas mentais. Novos. Cada dia surge novo. Cada dia as pessoas estão mais, vamos dizer assim, vazias. Cada dia mais as pessoas estão secas. E por que elas não vêm para cá escutar a palavra de vida eterna? Porque a gente está flexibilizando a nossa moral cristã nas pequeninas coisas, no nosso dia a dia cotidiano. Se a gente parar de crescer em número, em 50 anos ou menos, as igrejas vão fechar. Se nós continuarmos apenas de crente para crente e as pessoas não se converterem, as pessoas vão envelhecer, morrer e as igrejas vão fechar. Da mesma maneira que está acontecendo na Europa. Um amigo meu do Betel Brasileiro, alguns conhecem aqui, o Gabriel Simplício, foi lá para o país de Gales, para um projeto missionário. E quem acompanhou no Instagram, viu a realidade. Igreja, academia de ginástica, igreja, casa de shows, igreja, livraria. E as igrejas que estavam abertas, eram 4 idosos, 5 idosos, 3 mulheres idosas, uma família. As igrejas todas que estavam abertas
eram assim, igrejas de meia dúzia de idosos. As que não tinham já fechado. Teve um dia no projeto que ele foi para a cerimônia de fechamento de uma igreja. A gente está convidando você para venha para cá. A cerimônia do fechamento da nossa igreja. E o pastor faz não sei quantas décadas que não tem um pastor aqui. Se a gente continuar nos moldando ao secularismo, nós vamos acabar. Eu não estou falando da igreja do Senhor dos eleitos. Sempre tem um remanescente. Eu estou falando da instituição que nós fazemos parte. A Igreja Evangélica Brasileira, né? A Igreja Evangélica do Brasil, a Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil, a Igreja Congregacional da Rua 13 de Maio, 102 anos de crescimento. Tem que crescer mais, em nome de Jesus. Então, Paulo estava em um lugar de promiscuidade, tal como é hoje. Império Romano, dominado pela prostituição. Cidade de Corinto, dominada pela idolatria. Idolatria que era, vamos dizer assim, me esqueci a palavra, vou falar uma palavra bem feia, encoluiada. A idolatria encoluiada com a prostituição. A religião era uma religião que incentivava a prostituição. As pessoas não tinham respeito pelo seu próprio corpo. Essa era a cidade de Corinto, uma cidade entregue à promiscuidade generalizada. Essa era a cidade de Corinto. E Paulo diz assim: vocês vão ser santos aí. Igreja do Senhor remanescente, vocês vão ser santos. Todo mundo em volta de vocês prostitui o corpo. Vocês não. Vocês não. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ser crente não é e nunca será uma vida de pode e não pode. A palavra é muito clara. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não posso me permitir dominar ou escravizar por nada. Tudo eu posso fazer, mas eu não posso ser escravizado por nada. Se existe vício, se existe escravidão, se existe tortura, se existe peso, a palavra diz em Romanos, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que pratica. Então, se existe peso, já existe pecado. Paulo exerceu o seu ministério em cidades dominadas pela cultura pagã. Ele, com a sabedoria do Espírito, doutrina a igreja a estar no mundo, mas não se contaminar, não se moldar, nem se deixar dominar pelo mundo. O que o catolicismo fez? Absorveu o paganismo para si. Tinha um templo de Diana, vamos fazer aqui uma catedral a Nossa Senhora dos Efésios, ou de Artemis, ou seja que for. Por que eu digo Nossa Senhora dos Efésios? Porque existem 6.000 nomenclaturas para a mãe de Jesus na religião católica. 6.000 nomenclaturas. Nossa Senhora de tudo que você imaginar. Eles fizeram o sincretismo. Eles transformaram o panteão de deuses de Roma em um panteão de santos venerados pela igreja. Da mesma maneira que os templos eram consagrados a deuses, todas as igrejas católicas são consagradas a santos. Paróquia de Santo Expedito, Catedral de Santo Antônio,
e tem a imagem na frente. É uma lembrança, diz os católicos, é uma lembrança. Não se trata disso, não se trata disso. Ninguém faz procissão para fotografia de parente. Não se trata disso. Teve a celebração nacional essa semana de idolatria. Então, vamos dizer assim, o catolicismo transformou o próprio cristianismo em uma religião pagã. Não na teoria, né? Não na teoria, mas na prática. Dominados, então estamos dominados pela cultura pagã. Ele, Paulo, com a sabedoria do Espírito, doutrina a igreja a estar no mundo, mas não se contaminar, não se moldar, não sincretizar. Só existe um Deus, só existe um intercessor. O santo, qualquer santo que você possa dirigir uma oração, ele não vai te ouvir, porque ele é pó e cinza como você. Inclusive a mãe de Jesus, pó e cinza como nós. O catolicismo tem um dogma chamado, proclamado em 1950, segundo o qual a mãe de Jesus subiu aos céus viva, da mesma maneira que Jesus Cristo. Isso não é uma verdade histórica, isso é um dogma, ou seja, uma doutrina sustentada na ideia da infalibilidade papal. Verso 12 que nós lemos agora. Não são as coisas que nos corrompem no exterior. Não vá para tal canto. Não vista tal roupa. Não diga tal palavra. Não use bermuda. Não é o exterior que te corrompe. Mas é o teu interior ser consumido pelas coisas do exterior. Não são as coisas que nos corrompem no exterior. Você pode estar em qualquer lugar. Qualquer lugar. Você deve e pode ser luz e ser diferencial. Não é o lugar onde você está. A igreja de Corinto estava numa cidade dominada pela idolatria e pela prostituição. Paulo disse, não, o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo. Então, se trata do nosso interior ser preenchido pelas coisas seculares. Se trata do nosso interior, comprado pelo precioso sangue do Cordeiro, ser consumido pela efemeridade das coisas finitas. Verso 13. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza. Eu não posso comer isso. Eu não posso beber aquilo. Você é tão finito quanto qualquer coisa que você é tão pó e cinza como qualquer coisa que você come ou que você bebe. É o que a palavra está dizendo. Os alimentos são para o estômago para os alimentos. E Deus destruirá ambos. Ambos vão se tornar pó. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Veja bem. Tudo o que há de terreno que consumimos será destruído um dia. O nosso corpo, entretanto, foi comprado por Deus na cruz, para um dia ser tornado incorruptível. Se o nosso corpo de Deus, e Deus é santo, então o nosso corpo tem que ser santo. Não pense que Deus comprou, isso é uma heresia. Pensar que Deus comprou só o espírito. Não, Deus comprou o espírito e o corpo. E o corpo.
Então, a entrega não é apenas o coração, mas eu entrego meu coração, eu entrego minhas mãos, eu entrego meus pés, eu entrego a minha boca, eu entrego meus olhos, eu entrego o meu nariz, eu entrego os meus ouvidos, eu entrego os meus sentidos, eu entrego minha mente, eu entrego tudo. Porque se você pensar que Deus quer só o coração, vai ser que nem esses artistas que estão se batizando em igrejas evangélicas por aí. Verso 14. Deus ressuscitou o Senhor, também ressuscitará a nós pelo seu poder. A vida eterna é somente para aqueles que perseveram. Diz em Apocalipse: eles, pois, venceram por causa da cruz de Cristo e por causa do testemunho que deram. Ser eleito é perseverar até o fim. Nós estamos aqui implicitamente tratando sobre uma das doutrinas mais importantes da religião cristã, a perseverança dos santos. Aquele eleito persevera em santidade. Verso 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Já cantei essa música uma vez, eu acho que é uma pregação aqui. Corpo de Cristo, olhos e perdão são os seus. Corpo de Cristo, mãos do Redentor. Nós somos o corpo de Cristo, as mãos, os pés. Por isso a palavra diz: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Por isso Paulo diz aos presbíteros: imponham as mãos sobre o enfermo, seu corpo. A ressurreição para a vida eterna é apenas para os que perseveram. Verso 15. E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Leia no livro de Oséias. Oséias se casando com uma meretriz, simbolizando a promiscuidade e a prostituição do povo de Israel. E por isso eles foram dispersos. Na santidade, a unidade. Na promiscuidade, na prostituição, vamos dizer assim, longe do caminho de Deus. Já que não existe meio termo. Ou você é de Deus, ou você está servindo ao inimigo aqui na terra. Ou um caminho ou outro. Então, se você não está no caminho da luz, você está no caminho das trevas. Não há espaço para qualquer resquício de paganismo, nem para Corinto, nem para nós. Só há um Senhor do nosso ser, Cristo. No pecado, há dissolução e dispersão e cativeiro e prisão e vício e tudo que não presta. Na santidade, a união com Cristo e liberdade. 16. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma carne. Você é uma só carne com Deus ou uma só carne com o inimigo? O pecado traz consequências eternamente graves ao homem sem Deus. Ou você está unido com Deus, ou está unido com o maligno, não há meio termo. 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele.
O Espírito que conhece o nosso interior, mais do que nós mesmos, intercede por nós diante de Deus, as orações que não fazemos, pois o Espírito nos conhece mais do que nós mesmos, e intercede por nós a Deus com gemidos inexprimíveis. Quando você está unido com o Espírito. Porque se não tem união com o Espírito, também não tem intercessão do Espírito. A unidade da igreja com Cristo acontece através da santidade. Sede santos porque eu sou santo. Mas aquele que se une ao Senhor em espírito, é um espírito com Ele. Verso 18, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade pega contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Os coríntios pensavam que o seu corpo era santuário de paganismo e se entregavam a toda sorte de, vamos dizer assim, de impureza sexual e de impureza, e tornando o próprio corpo impuro nos templos pagãos da cidade de Corinto. E é exatamente a essa igreja que Deus diz: o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Não é como o corpo que os pagãos entregam a deuses malignos nos santuários pagãos de Roma, aqui nessa cidade de Corinto. Mas o vosso corpo é do Espírito Santo. Só existe unidade com Deus através da purificação do teu corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? A santidade transmite a doutrina da perseverança dos santos no mundo. No céu ninguém vai precisar perseverar. No céu ninguém vai precisar perseverar, porque primeiro, estaremos com um corpo incorruptível, e segundo, a gente não vai precisar ter fé, porque a gente vai ver Deus. Então não existe perseverança no céu, só existe perseverança dos santos aqui. A gente é chamado a perseverar aqui, em meio à impureza, a santidade. A perseverança dos santos. Então, nosso Pai nos conhece por completo, somos dele. Como eu acabei de dizer, Ele nos conhece mais do que a nós mesmos. Só Ele nos conhece por completo. Verso 20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós vivemos, a palavra diz em Atos 17, capítulo 17, verso 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Vivemos para adorá-lo. Então glorifique ao Senhor com o vosso corpo. Não é à toa, não é aleatoriamente que o canto novo cantou assim: levanto minhas mãos, tudo entregarei. Um sacrifício vivo, não é à toa, não é apenas de palavras, mas nós estamos dizendo, nós estamos proclamando a perseverança dos santos, que a gente existe para isso. Glorifique a Deus com suas mãos, com seu fôlego, com os seus pés. Glorifique a Deus na santidade do teu corpo. Glorifica a Deus perseverando todos os dias. Glorifica a Deus se guardando todos os dias. Glorifique a Deus, glorifique a Deus. Isso é exatamente o que é ter um coração avivado. O que é viver todos os dias. É viver todos os dias. Todos os dias. Sendo liderado pelo andar, sendo liderado pela justiça e santidade do Senhor. É isso que é ser avivado.
É isso que é crescer todos os dias. Quando nos esquecemos, não crescemos. Quando emprestamos a nossa boca ao maligno, não crescemos. Quando emprestamos o nosso corpo ao pecado, não crescemos. Quando deixamos ser dominados pelo que não vem de Deus, não crescemos. Por que tem tanta frieza? Por que tem tanta frieza? Porque não existe entrega. Como Josi Plessis, a psicóloga, fala muitas vezes, só vitrine e sem estoque. Tudo na vitrine e cadê o estoque? Um artista que só canta música, uma cantora só canta música de prostituição. Aí chegou numa igreja, aí postou uma foto com a Bíblia. Minha vida é de Deus e Deus tem um plano na minha vida. Deus tem um plano na minha vida e minha vida é de Deus. O plano de Deus é deixar essa pessoa entregue às suas paixões infames que a conduzirá ao inferno. É o que a palavra proclama. Entregue às paixões infames. É o que a palavra diz. A menos que um dia encontre o evangelho da mudança de mente. Vocês entenderam até agora? Quem está entendendo diz amém. Vamos para a aplicação. Nós vamos aplicar com mais 3 textos. Não sei se vai dar para... Não sei se vai dar, né? Se você reparar, todos esses textos, eles são parágrafos da Bíblia. É uma dica para você não ser julgado por ninguém, dizendo assim, é texto sem contexto. Então, sempre quando você for ler um texto, por pequeno que seja, leia o parágrafo todo. A maioria das Bíblias, da Sociedade Bíblica do Brasil, toda vez que tem uma letra maiúscula em negrito, é o início de um parágrafo. Então, esses textos estão nesse estilo. A gente vai ler o parágrafo, tá bom? Como lemos 1 Coríntios 6, 12 a 20, vamos aplicar agora a doutrina da perseverança dos santos na missão da igreja na terra, no mundo. 1 Coríntios 9, verso 19 a 27. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei. Não vou aplicar esse texto porque... Deixe que Deus aplique ao seu coração e eu não corra o risco de falar algo da minha opinião sobre isso aqui. Como se eu mesmo assim vivesse para os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. 21. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, mas estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos ganhar, salvar alguns. Tem gente que pensa que mundanismo diz respeito a estilo musical. A forma de vestimento, a liturgia, a cor de parede. Tudo faço
por causa do Evangelho. Tudo. Evangelho não é cor de parede. Evangelho não é roupa tal ou tal. Evangelho não é órgão, nem piano, nem cavaquinho. Isso tudo é forma. Não é conteúdo. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Vencedor. História de Eric Redmond. Como ser vencedor sem o Pai Celestial? Não tem como. Eric Redmond estava nas Olimpíadas para fazer a corrida, né, o velocismo. Eu não sei se era 100 metros, se era 200 metros. E ele correu e valia a medalha de ouro. E ele estava com tudo. E no meio dos metros que ele tinha que percorrer naquela pista de atletismo, naquele estádio lotado, naquela Olimpíada, ele teve um estiramento em sua perna e caiu completamente desajeitado no chão. Eric Redmond, então, por último dos atletas, ele se levanta e ele começa a correr, que nem João chegou aqui hoje. Depois vocês vão ver ele andando. Aí o pai de Eric Redmond, Jim Redmond, ele sai da arquibancada, ele pula o alambrado, ele chega no filho e diz assim: você não precisa fazer isso. E ele diz: eu tenho que fazer isso, eu tenho que terminar a corrida. E o pai de Eric Redmond olha para ele e diz assim: ah, é? Então a gente vai terminar essa corrida junto. Jim Redmond pega assim, né? Eric Redmond pega assim no braço, no ombro do pai dele e termina aquela corrida sobre os aplausos de pé daquele estádio. E ele ganhou a medalha mais importante do que a de ouro, a medalha Pierre Coubertin. Aquela medalha, vocês lembram da Olimpíada de Atenas, que tinha aquele brasileiro, né, correndo, que chegou o outro, segurou, derrubou, né? Então, o maior prêmio honorífico das Olimpíadas, né? Como era o nome daquele atleta brasileiro que o outro derrubou? Vanderlei Cordeiro de Lima. Foi a Olimpíada de 2002, não foi? 2000, em Atenas. Então, ele estava correndo na maratona, o cidadão, um cara protestante, parecia... assim, não no sentido evangélico, né? O cara estava lá protestando, mas ele estava com a roupa, parecia Martinho Lutero. Aí ele segurou, derrubou o Vanderlei Cordeiro. E depois o Vanderlei Cordeiro chegou em terceiro lugar. Ganhou a medalha de bronze e ganhou a medalha Pierre Coubertin. Então, Eric Redmond ganhou a medalha Pierre Coubertin, o maior prêmio das Olimpíadas. Você só consegue vencer, você só consegue chegar no final se for no colo do teu pai. Se for entregando a ele toda a tua ansiedade, os teus planos, os teus sonhos. Ninguém vence sozinho, não. É por isso que é importante a igreja, mas aí já é o outro ponto da aplicação. Perseverança dos santos na comunhão. Vamos seguir aqui. Desse verso que nós lemos, eu terminei nem lendo por completo, né? Vamos ler por completo. 9, 19. Quem me lembrar onde é que eu parei, eu pago a pizza no final do culto. Certo.
Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, mas para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, estamos nos dominando para ganhar a coroa incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro a mim mesmo. Esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Sabe aquela frase, né, aquela aplicação do John Stott, no livro Discípulo Radical? Para viver você tem que morrer. Para viver tem que morrer. Esse é o antagonismo da vida cristã. Reduzo-me à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha a ser eu mesmo desqualificado. Seja minha vida o exemplo, o padrão naquilo que eu falar. Então, versos 19 e 20, não vou ler novamente. Estamos no mundo, mas representamos outro mundo. O cristianismo é uma religião essencialmente de estrangeira, de forasteiro. Todas as grandes religiões do mundo estão associadas a uma cultura específica, menos o cristianismo. O hinduísmo está relacionado à cultura hindu. O budismo, à cultura chinesa, tibetana, aquela região ali. O islamismo está associado aos árabes. E o cristianismo? A nenhum povo. Jesus era judeu e os judeus continuam vivendo, crendo na religião judaísmo. Então a gente está associado a cultura nenhuma. O cristianismo, ele é essencialmente supracultural. Aleluia! Supracultural. Não existe nenhuma cultura a qual nós nos associamos, porque nós somos forasteiros. Em terra estranha estou, celeste pátria sim, anunciando vou, embaixador por Deus, de reinos além céus. Venho em serviço do meu rei. Nossa lei é a lei de Cristo. Não da igreja, não do presidente, não do púlpito, não do pode não pode, da regrinha, do fazer por merecer. Não. Mas nossa lei é a lei daquele que se deu por nós numa cruz. E sabe qual é a lei? Eu vou me entregar completamente a Ele. Sabe qual é a lei? Eu vou viver e entregar meu corpo completo a Ele. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo. Nosso testemunho deve se basear no exemplo de Cristo, não nas circunstâncias que alguns entendam ou não. É por isso que Paulo disse: eu me fiz tudo para com todos, para ganhar alguns. Fiz tudo para com todos, para ganhar alguns. A gente está vivendo num tempo em que tem muita gente rejeitando arte na liturgia, né? Só pode determinado tipo de arte, né? Na minha opinião, não é apenas um erro doutrinário, é um erro semântico, é um erro... A arte que não transmite mensagem não necessita existir. Toda arte transmite mensagem. Toda arte é comunicação de mensagem. Toda arte. Toda forma. Fiz tudo para com todos, para ganhar alguns. Todo o meu procedimento precisa estar pautado na fé que tenho em Cristo. Eu vou agradar, eu vou fazer um negócio para distrair, para atrair. Isso pode ser uma metodologia, mas isso não pode ser um objetivo.
Porque se o nosso trabalho for para, não, eu vou fazer o que o povo quer, aí, certo, você vai fazer o que o povo quer e não vai fazer o que Deus quer. Vencer é ganhar o prêmio de ser filho de Deus, herdeiro do céu. Maior e mais importante do que a medalha Pierre Coubertin é você ter a coroa de glória. Um diadema real na mão do teu Deus, como diz em Isaías 62. Em maio você vai assistir na televisão a coroação do rei da Inglaterra, baseada no dogma como é que chama? Do divino, como é que chama? O direito divino dos reis, dentro de uma igreja. O sacerdote vai colocar uma coroa na cabeça dele, simbolizando que é Deus que o instituiu, não o povo. Por isso ele é um rei hereditário, porque não foi o povo que escolheu ele numa votação, mas foi Deus. Acontece que aquilo é apenas um símbolo, porque a Inglaterra também é um país secular. E aquela cerimônia está perdendo cada dia mais o significado. Mais importante do que qualquer brilhante, qualquer coroa terrena, qualquer medalha, qualquer prêmio, qualquer coisa bem-sucedida. Um empresário, hoje, ele declarou apoio a um dos candidatos a presidente da República. Diretamente de uma mansão que ele tem numa região dos Estados Unidos que eu me esqueci, parece que é na Califórnia, do tamanho desse bairro, do centro. Patrimônio. Aí lá da Califórnia ele declarou apoio ao candidato fulano de tal, para ganhar ou para perder. Se ganhar ou se perder, como diria a ex-presidente, vai todo mundo perder, porque todo mundo tem um só destino, o cemitério. E a gente passa a vida toda se acabando, morrendo, para construir reinos na terra. E tudo se acaba, tudo se esvai. Tudo se esvai. Nossa luta não é contra as coisas do mundo, mas contra nós mesmos. Santos no mundo. Nossa luta maior é contra a nossa inclinação pecaminosa. Sabe por quê? Porque o mundo vai ser sempre mundo. O mundo nunca vai deixar de ser mundo. O mundo nunca vai deixar de ser mundo. Nós é que devemos vencer o nosso próprio eu, morrer para viver. A cada dia estou mais preso à liberdade que hoje tenho em Cristo. Finalmente, Hebreus 7 a 15. O último texto vai ser apenas uma citação. Hebreus 3, versos 7 a 15. Aplicação da perseverança dos santos na comunhão. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Os israelitas ouviam a voz de Deus e murmuravam. Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conhecerão os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça
haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Santidade é o que deve estar no nosso coração, que nos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia. É por isso que existe a igreja, para a gente ajudar um ou outro no caminho da santidade. Durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Toda pessoa que começa desigrejado, começa muito crítico da igreja, a gente vê vários exemplos por aí. O caminho de quem se achou melhor do que a igreja. Eu vou sair da igreja porque tem muita coisa errada. Tem muita gente errada. Eu sou mais santo do que esse povo. E sozinho eu começo a relativizar o meu senso de santidade. E daqui a pouco eu não tenho santidade nenhuma. Por isso é que é importante a igreja. Exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, e se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Santidade não diz respeito a fazer coisas. Santidade diz respeito a quebrantar o coração. Os milagres do Senhor aconteciam cotidianamente no deserto, mas o povo era de dura cerviz, não tinha coração quebrantado. Quebrantado é se humilhar, como diz na música, diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar. Tu me guiarás, Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas diz respeito a quebrantar o coração. Quebrante o seu coração. Esvazie-se de si mesmo. Só caminhamos no caminho da santidade, exortando uns aos outros. A gente está vivendo no tempo do mimimi, do não me toque, do não me exorte, não diga o que eu estou fazendo errado, não me julgue, deixe eu seguir o meu cristianismo sozinho. Aí um monte de gente na igreja, cada qual sozinho, porque ninguém se exorta uns aos outros, e isso se torna não uma igreja, mas apenas um auditório de pessoas solitárias. Porque ninguém se exorta uns aos outros, porque está todo mundo com medo de ferir. Quem foi ferido foi Jesus Cristo. Com chicotes e com pregos, não com palavras. Só existe caminho de santidade na igreja, exortando uns aos outros. Não exortar para se achar melhor, mas exortar porque eu amo meu irmão e eu quero ajudar ele a crescer comigo. Como Paulo eu digo isso. Eu vou fazer de tudo para com todos, para assim ganhar alguns. Guarde até o fim sua fé em Deus. Lembre-se todos os dias quem você é, por quê e para que você está aqui. No curso da universidade, no trabalho, na festa do parente não crente, no casamento, na formatura, em todo lugar. A gente pode pensar que, vamos dizer assim, existe o lugar da santidade e o lugar, vamos dizer assim, da não santidade. Jesus era conhecido como este come e bebe com pecadores. Foi nesse come e bebe com pecadores que teve o primeiro milagre. Bodas de Caná da Galileia foi onde Jesus mostrou pela primeira vez os seus prodígios. E era porque era conhecido
como que bebe e come com pecadores. Se você tem a luz de Cristo, no meio dos pecadores, Deus vai mover o sobrenatural. No meio dos pecadores, Deus vai fazer um milagre. No meio dos pecadores, Deus vai trazer salvação, vida, restauração, onde você colocar a planta dos seus pés. Não se engane. Eu já fui para um evangelismo em que a gente estava evangelizando de canto em canto e chegou naquele pessoal bem estranho mesmo, sabe, bem estranho. Disseram assim, não vamos não. Eu não sei nem como falar. Eu só sei falar com os que são parecidos comigo e os diferentes. Aquela pessoa está toda diferentona, buscando uma identidade, buscando preencher um vazio. E às vezes a gente diz, não, eu vou pregar só os que estão assim, parecidos comigo. Só os de cabelo preto. Exato, não, os rosas eu tenho medo, eu não vou chegar não, porque que eu vou achar? Ela pode ficar, vamos dizer assim, não vou ferir. Né? Isso não existe. A palavra de Deus é para todos. Então o exemplo de Cristo, em todo o lugar, na hora certa, sendo luz. Jesus começou a ser luz nas bodas de Caná da Galileia. Amém? Feche os seus olhos. E a gente vai cantar essa música. Coloquei no perfil do meu Orkut. Há muito tempo atrás. E medite nessa letra. Se você ficar em pé, você vai... Se você ficar de olho aberto, você vai olhar para a letra que vai aparecer no Data Show, mas fique de olho fechado. A gente vai cantar 2 vezes essas 2 estrofes. E faça disso uma verdade na sua vida. Contrito com o Senhor. Diga amém a essa oração, a essa consagração. Seja o meu canto para sempre só para te louvar. Seja tão somente eternamente pra te adorar. Que Ele seja o recado que tu tens hoje aqui pra dar, mas possa eu trazer na mente que tu és quem o dá. Seja minha vida o padrão naquilo que eu falar, no procedimento, um exemplo aos fiéis levar, na pureza grande e também na fé e no amor, mas possa eu lembrar-me sempre que dependo de ti, Senhor.
o meu canto para sempre só pra te louvar. Seja tão somente eternamente pra te adorar. Que ele seja o recado que tu tens hoje aqui pra dar, mas possa eu trazer na mente que tu és quem o dá. Seja minha vida um padrão naquilo que eu falar, no procedimento, exemplo aos fiéis levar, na pureza grande e também na fé e no amor, mas possa eu lembrar-me sempre que dependo de ti, Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra que transforma a nossa vida. Te agradecemos, Senhor, por nossa vida. Te agradecemos, Senhor, por esse culto. Te agradecemos, Senhor, por todas as coisas que tu tens feito em nós e através de nós. Ó Deus, que o que cantamos nesta hora seja o reflexo do que sentimos dentro de nós, no procedimento, na pureza, na fé, no amor, dependendo de ti, Senhor, andando na santidade, mesmo no mundo, mesmo entre pessoas do mundo. Sabemos que somos forasteiros e estrangeiros, representantes de um reino além céu. Ó Deus, um reino de santidade, justiça e do amor, que já existe em nós. Nos ajuda, Senhor, a levar essa mensagem para outros e tantos outros, que possam conhecer, Senhor, esse mundo de justiça, de paz e santidade, o qual nós já conhecemos, Senhor. Perdoa nossos pecados, perdoa, Senhor, nossa ansiedade, Senhor, perdoa nosso secularismo, perdoa, Senhor, nosso desvio. Como igreja, Senhor, em Tua presença, Senhor, Tu suplicamos que nós possamos nos lembrar quem nós somos em Ti, quem nós somos em Ti, Senhor. Todos os dias, quem nós somos em Ti, Senhor. Santos, mesmo no mundo, santos no mundo, somos Teus para sempre e aguardamos a Tua vinda. Nós Te agradecemos, Senhor, por mais um eleve, por mais um culto. Te pedimos, Senhor, leva-nos em paz para as nossas casas, Senhor. Nos conduz, Senhor, debaixo da Tua poderosa mão, sendo santos na nossa família, na nossa casa, nas nossas igrejas. Em Teu nome, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém e amém.